Em nome daquele que nos mostra a grande sabedoria de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, você gostaria de voltar a ser criança? Alguma vez você já teve aquele sentimento de dizer, puxa vida, quando eu era criança as coisas eram diferentes, e sentir aquela nostalgia, aquela saudade de voltar a ser criança? Essa é uma reflexão muito interessante, porque quando nós somos crianças, o sonho de toda criança logo é se tornar um adulto. Pensamos em trabalhar, em ganhar o nosso próprio dinheiro para comprar o que a gente bem entender, sem ter que ficar pedindo para o nosso pai, para a nossa mãe. A gente sonha em poder dirigir, em ter o seu próprio carro, em poder ter a nossa casa do jeito que nós queremos. Em resumo, nós podemos dizer que as crianças sonham em um dia serem independentes, donas do seu próprio nariz. Porém, enquanto nós somos crianças, nós não temos a noção do trabalho que dá ser um adulto. Quando nós somos crianças, nós não sabemos o quanto cansa trabalhar. A gente não tem a percepção de que o dinheiro não vem tão fácil como nós imaginamos. Nós não sabemos que ter um carro e uma casa não é algo de um dia para o outro. Às vezes demora. E nós não podemos esquecer que as crianças que querem tanto ser donas dos seus próprios narizes, na fase adulta, muitas vezes nós quebramos o nariz diante dos sofrimentos e dos momentos ruins que todos nós enfrentamos. E se nós levarmos tudo isso em consideração, podem ter certeza de que muitos adultos gostariam de voltar a ser criança. No texto do Evangelho de Marcos, que foi lido no culto de hoje, Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos e disse: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Jesus ele usa o exemplo de uma criança, então, para mostrar quem é o maior no reino de Deus. Mas o que será que Jesus quis nos ensinar com esta sua atitude? Nós não podemos esquecer que as crianças são pessoas que ainda estão em desenvolvimento. São pessoas que precisam captar tudo que está à sua volta a fim de aprender como se comportar e como reagir diante das mais variadas situações da vida. Para isso, toda criança também passa por diversas fases, até que então chega na fase adulta. Logo, recém-nascido, a criança aprende a chorar quando necessita de um cuidado. E são vários os tipos de choro. O choro para quando está com fome, quando está com dor, quando está com sono, quando a fralda precisa ser trocada. E logo depois a criança já aprende um novo choro, o choro da manha. E cada choro é uma forma de comunicar que o bebê estabelece com seus pais ou seus cuidadores. E a criança vai desenvolvendo. Um pouco depois a criança aprende a se comunicar através da fala, ela cria suas próprias palavras e ela vai se adaptando ao vocabulário falado corretamente. A criança continua crescendo e chega à fase dos porquês, onde procura-se descobrir o sentido de todas as coisas. A criança continua a desenvolver, chega na adolescência, onde então ela acha que já sabe de todas as coisas, mas ela vai acabar percebendo que ela não sabe de nada. Enfim, para que uma pessoa se torne adulta, ela primeiro precisa aprender a ser uma pessoa adulta. Por isso, quanto melhor a educação na infância, melhores serão os adultos do futuro. Isso quer dizer que nenhuma criança deveria crescer na ausência de um responsável que vai lhe transmitir a sabedoria das coisas da vida. Alguém que estará oferecendo cuidado e proteção. E não vamos esquecer que ser criança também é ser dependente de carinho e amor de seus pais ou seus cuidadores. Ser criança é saber que sempre vai ter um colo que vai lhe dar o consolo e também saber que ali está toda a sabedoria para conhecer as dificuldades da vida adulta. Eu creio que Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, quando ele pega a criança como exemplo, ele quer exatamente mostrar isso. Mostrar o tipo de relação que nós temos com o nosso Deus, o nosso Pai. De certa forma, todos nós precisamos voltar a ser como crianças para que assim possamos enxergar o amor do nosso Pai Celestial por cada um de nós. Ser criança é estar ligado ao cuidado de alguém. E assim nós podemos dizer, cada cristão é uma criança de Deus. Porque nós estamos ligados ao seu cuidado, ao seu carinho, à sua atenção, ao seu amor.
E Jesus deixa evidente que dentro do reino de Deus todos recebem esta mesma graça e mesmo amor, na mesma quantidade, na mesma medida. Ninguém é maior ou menor. Porém, Jesus nos diz: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último e servir a todos. Os discípulos de Jesus estavam discutindo exatamente sobre essa questão: quem era o maior entre eles? Mas aí fica uma indagação: qual é a razão que levou os apóstolos a entrarem nessa discussão? Bom, no começo do nosso texto, Jesus ele fala sobre a sua morte e ressurreição. Jesus diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. O texto ainda diz que os discípulos não entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo, mas ninguém tinha coragem de perguntar a Jesus. E nessa conversa de morte, 3 dias e essa sequência, os discípulos então se atrevem a perguntar: se Jesus morresse, quem será que seria o líder do seu grupo? Essa indagação percorria em suas mentes. E aí, nós podemos entender o porquê da discussão de quem seria o maior entre eles. E os padrões de avaliação dos discípulos eram diferentes dos padrões que nós temos hoje. Para eles, o maior entre os 12 deveria ser o grande líder. Portanto, Jesus novamente ensina aos seus discípulos que os padrões de avaliação da mente deles é completamente diferente dos padrões de avaliação de Deus. Porque para Deus o primeiro é aquele que se coloca por último. Para Deus, aquele que quer estar no destaque precisa primeiro servir o próximo. E é por esse motivo que Jesus usa o exemplo da criança. E o exemplo da criança acabou se tornando o melhor exemplo para aquela situação. Porque as crianças na época de Jesus Cristo, elas eram totalmente desvalorizadas. As crianças não tinham valor moral na sociedade porque elas eram pessoas totalmente dependentes. Em outras palavras, nós podemos dizer que na época de Jesus, ser criança era sinônimo de prejuízo. E numa escala de importância, as crianças com certeza estavam em último lugar. Hoje, muito provavelmente, pensamos todos diferentes sobre as nossas crianças. Nós sabemos o quão importante é cuidar das nossas crianças, pois sabemos que elas também serão o nosso futuro. Mas, quem sabe na prática, podemos dizer que a situação de hoje ainda tem algumas coisas do passado. Ainda hoje nós sabemos que existem crianças que estão em último lugar, desvalorizadas. Quantas crianças será que não estão por aí esperando que alguém as cuide, que alguém lhes dê carinho, amparo, que encontrem uma pessoa que vai lhe dar proteção e amor? Nós podemos, após este culto, estar certos de que nós temos alguém para quem voltar. Nós podemos voltar para o nosso Pai. Nós sabemos que somos criança dele. E é por causa dessa situação que Jesus mostra que Deus, ele além de ser o nosso Pai, ele tem o desejo de ser o nosso Pai. Nós vemos que tantas crianças não têm ninguém neste mundo, mas os filhos de Deus sempre têm o seu Pai, um Pai que cuida de nós, independente de nossa idade. E esse nosso Pai que está no céu, ele quer ouvir as nossas orações. Ele quer ajudar a cada um de nós em nossas fraquezas. Ele quer nos incentivar na busca pelos nossos sonhos. E Deus quer, acima de tudo, nos amar, como Ele já faz. Porque Ele nos adotou em seu grande amor. Porque nós éramos também crianças perdidas, crianças que também desejavam ardentemente amor, carinho, proteção. Nós desejávamos ter um cuidador. O ser humano falhou quando ele pensou que ele poderia ser um adulto por si mesmo. Ele ainda era uma criança espiritualmente, mas quis ser dono do seu próprio nariz e quebrou o nariz. O ser humano não pôde. E nós agora estamos reaprendendo o que é a vida, de onde nós viemos, de quem nós somos, a quem nós pertencemos, para onde que nós devemos ir. Portanto, é hora de voltarmos, de sermos humildes e de olharmos para Deus como nosso Pai, o Pai do qual nós somos totalmente dependentes. Nós precisamos aprender a ouvir, precisamos escutar mais a sabedoria de nosso Deus e Pai. Nós precisamos ser como crianças que querem absorver todo tipo de boa informação que o nosso Deus e Pai nos dá. Nós precisamos ouvir os sims, mas também os nãos do nosso Deus. E precisamos saber que, como um Pai amoroso,
ele nos alerta sobre os grandes perigos do pecado e da tentação de nossa carne. Eu gosto muito quando eu vejo aquela cena de uma criança que está se sentindo ameaçada, ou com vergonha, ou com medo, que sai correndo e se agarra na perna de seu pai ou de sua mãe. E essa cena eu gosto porque ela nos lembra o que nós devemos fazer. Nós também temos que sair correndo para nos agarrar ao nosso Deus e Pai. Nós conhecendo este Pai amoroso, nós vamos ver que Ele também nos dá proteção, carinho e amor. E se nós já tivermos alguns machucados por causa do nosso pecado, este Pai também vai curar as nossas feridas. Ele vai nos dar uma cura direta em nossa alma. Por isso, nunca esqueçam, meus amados irmãos, nós não possuímos a sabedoria verdadeira. Nós nunca teremos a sabedoria que irá nos guiar pelos nossos próprios caminhos. Existirão muitos momentos onde nós vamos nos sentir senhores da verdade, nós vamos achar que nós somos conhecedores dos desafios dessa vida. Mas não esqueçam que isso não é sabedoria. Isso é o nosso velho homem pecador, querendo ser talvez como um adolescente rebelde dentro de nós, não querendo dar ouvidos e atenção ao Pai Celeste. O importante é saber que este Pai vai estar ali. E mesmo que a gente quebre o nariz, mesmo que a gente se dê mal, este Pai vai estar ali para nos dar colo mais uma vez. E Ele vai estar ali para nos ensinar sempre de novo os seus sábios conselhos. Conselhos que são para nos levar por uma vida eterna. Por isso, meus queridos e amados irmãos em Jesus, que nós possamos voltar a ser uma criança, assim como as crianças que foram recebidas por Cristo Jesus. Que reconheçamos que nós somos dependentes do amor de nosso Deus, sabendo ser humildes e sábios de coração, nunca esquecendo de que nós temos esse Pai que olha por nós, que está pronto para nos ouvir e que nos ajuda em todos os momentos. E que este Pai também possa fazer com que nós olhemos para o lado, que possamos olhar para os nossos irmãos e com eles também viver este amor do Pai Celestial. Que Deus nos dê esta que é a verdadeira e grande sabedoria de sua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.